Boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença. Nesta que é a 9ª reunião de Câmara Municipal de Montemor Novo, realizada no dia 3 de maio de 2023. Temos a comunicação das ausências do Sr. Vereador António Xavier por motivos pessoais, falta que se encontra justificada, e da Sra. Vereadora Paula Bilro por motivos profissionais, falta que se encontra também justificada. Pergunto se há concordância com a ordem de trabalho e se podemos prosseguir os mesmos. Então, dava início à ordem antes do dia, ao período antes da ordem do dia, melhor dizendo, e aqui com alguns assuntos. Dizer que foi com bastante agrado que ontem começou em funcionamento a 2ª equipa de intervenção permanente dos Bombeiros Voluntários de Montemor Novo, com mais 5 operacionais, a complementar a primeira, e com os seus vencimentos financiados a 50% pelo município de Montemor Novo e a 50% pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Queria desejar aqui boa sorte para todos os que constituem esta 2ª equipa de intervenção permanente ao serviço do socorro da população do nosso concelho. Dizer também que amanhã, dia 4 de maio, pelas 14h30, irá ter lugar a ação de sensibilização de queimas e queimadas na zona industrial da Adua. Irá começar pelo edifício da Startup Montemor Novo e depois irá ter alguns momentos práticos para clarificar os procedimentos e cuidados que toda a gente deve ter quando a realização de uma queima de sobrantes, por forma a evitar a ocorrência de incêndios rurais. No que diz respeito à temática do desporto, dizer que se realizou na manhã do passado dia 20 de abril mais um encontro de inclusão com o projeto Futebol para Todos, da Associação de Futebol de Évora, que juntou na Arena de Évora o Grupo União Sport, o Estrela Futebol Clube e o Grupo Desportivo e Recreativo dos Canaviais, num total de 50 participantes. No passado dia 22 de abril, os iniciados do Grupo União Sport disputaram, em Arraiolos, no campo Cunha Rivara, a final da Taça José Pratas, que, apesar de terem perdido com o Estrela Vendas Novas por 3-1, estando na final é já uma vitória e que merecem o nosso reconhecimento. Por isso, os parabéns do município a toda a equipa e ao clube por este trajeto. Na 41ª Estafeta da Liberdade, no passado dia 25 de abril, foram mais de 470 atletas e 19 equipas que marcaram presença. Parabéns a todos os participantes e obrigado a todos aqueles que organizaram este evento e que possibilitaram que o mesmo fosse possível. Queremos congratular aqui o atleta montemorense Filipe Nuno, que esteve nos últimos dias a participar numa enorme aventura e desafio. A 37ª edição da Maratón de Sable, considerada por muitos a mais dura e a mais exigente prova a nível do planeta. Foram 250 km de uma exigência extrema, onde o Filipe Nuno revelou uma vez mais de que fibra é feito, superando todas as dificuldades e desafios. Levava o dorsal 818 e uma mochila onde tinha o brasão do município de Montemor Novo e da freguesia de Cabrela. O Filipe encheu-nos a nós todos de orgulho e foi um exemplo para todos os montemorenses. O Grupo Cultural e Desportivo das Fazendas de Cortiço venceu novamente o Borbense e está na final da Liga da Associação de Futebol de Évora. Parabéns a toda a equipa. É a única equipa da Liga da Associação de Futebol de Évora que está invicta nesta competição. Esta final, que vai decidir o campeão distrital, tem lugar no próximo sábado, dia 6 de maio, em Santana do Campo. O Lusitano de Évora B e Fazendas do Cortiço asseguraram também a subida à elite, visto que sobem os 2 finalistas. Uma palavra aqui de reconhecimento ao Grupo Estrela Escoralense, que perdeu nas meias finais com o Lusitano de Évora B, mas que dignificou a sua camisola e o nosso concelho. Dia 7 de maio, domingo,
pelas 9h30, no Parque de Feiras, irá ser realizada a segunda prova do primeiro troféu Alentejo e Obstáculos, prova de equitação, organizada de forma conjunta pelo Equimor e a Campus Escola de Equitação. Trata-se de uma prova solidária com parte do valor das inscrições a reverter para a Liga Portuguesa contra o Cancro. A 13 de maio, o pavilhão gimnodesportivo acolhe um campeonato de Kempo americano, uma arte marcial que é organizada pelo Atlético Clube Montemor Novo e pela Associação Portuguesa de Kempo americano. Em maio, de realçar o desporto também na freguesia de Cabrela, iremos ter no próximo dia 14 o 4º trilho da Filhós e no dia 28 de maio, também deste mês, tem lugar o 3º Trail da Filhós, uma das 4 provas que integram o circuito do montado, dinamizado pelo município de Montemor Novo. Deixamos aqui o convite e relembramos os mais esquecidos para se inscreverem. As informações estão nas redes sociais do município ou da Junta de Cabrela. Esta semana, na revista 100 Mais, da edição Alentejo, que é distribuída com o Jornal Expresso, deu-se destaque à ACHAT, Associação de Xadrez, como sendo o único clube de xadrez do Alentejo e que conta já com 16 títulos que ilustram bem o êxito competitivo iniciado em 2015. O RCM, o Rugby Clube de Montemor, está na final da primeira divisão, após a vitória do passado fim de semana. Queremos aqui deixar os parabéns ao clube, a adeptos e jogadores, e esperemos que traga mais um troféu para Montemor e que suba para a divisão principal do rugby de Portugal. Na área do turismo, dar os parabéns ao Monte Selvagem, que foi eleito como um dos top parceiros Odisseias 2023 no universo de Adventure. Este prémio distingue os parceiros com a melhor pontuação média dada pelos clientes, depois de realizar uma experiência, e o Monte Selvagem recebeu esta distinção por ter ganho a pontuação média de 9.5 numa escala de 0 a 10. Parabéns ao Monte Selvagem e a toda a equipa por este excelente resultado, fruto de todo o seu trabalho. E da minha parte, eram os assuntos que trazia hoje. Pergunto se mais alguém quer usar a palavra. Sr. Vice-Presidente. Obrigado. Sou cumprimento todos os presentes, técnicos do município, colegas vereadores e público lá em casa. Fazer aqui 2 referências. Uma realizou-se no passado dia 21 de abril, em Tondela, uma Assembleia Geral em torno de uma instituição que Montemor é fundadora, trata-se da Associação Portuguesa de Cidades e Vilas Cerâmicas, onde também pudemos, além de poder participar no programa comemorativo. O Montemor detém, neste momento, a vice-presidência do Conselho Fiscal. Podemos também, de alguma forma, associarmos a um momento importante que trata-se da apresentação da candidatura da Louça Preta de Molelos ao Inventário Nacional de Património Material e, portanto, foi um momento importante também em torno desta associação, que o Montemor foi, de facto, fundador. Depois, no dia 22, em Cabrela, através da Associação Lar do Ler, a Associação para a Promoção da Leitura e a égide da Sociedade Portuguesa das Artes, tivemos aqui o Alentejo World Heritage, o projeto Sefardita Tierras Arenas, conduzido pelo maestro Paulo Vassal Lourenço e composto pelo pianista Filipe Raposo, que acompanhou o coro S Ensemble, uma iniciativa que decorreu, como já disse, em Cabrela, na Igreja da Nossa Senhora da Conceição. E em torno da música sefardita foi, de facto, um momento absolutamente icónico e permitam-me este desabafo simbólico dos grandes momentos culturais que eu assisti nos últimos largos anos, desde que eu me lembro como pessoa, em termos musicais. Foi um momento absolutamente sublime, a roçar, de facto, a genialidade, e acho que sei do que falo, e portanto foi um momento extraordinário e que deu
enfim, a expressão, a importância, quer deste projeto, quer também da música e daquilo que em torno da música sefardita e dos judeus em Portugal. Foi um momento absolutamente extraordinário e, portanto, as palavras esgotam-se para quem pôde assistir e, portanto, fica aqui esta nota. Foi algo de poderoso em termos musicais. Em conversa com o maestro, que é talvez a grande referência neste momento português e nem só em termos de direção coral, de facto, ele disse, neste momento a obra da minha vida é esta, para quem já dirigiu tantas obras de tanta gente. Foi de facto um momento sublime. Depois decorreu também o 36º aniversário do Coral São Domingos, um momento também icónico, no qual eu não pude estar presente, depois teve o presente do seu presidente. O Coral São Domingos como um dos pilares também da cultura montemorense, no seu 36º aniversário. Depois, dizer que no dia 23 também, em Cabrela, no Pátio da Casa das Letras, tivemos um momento, histórias e memórias em torno daquilo que é a escrita, e tivemos aqui um conjunto de convidados de exceção, o Richard Zimmer, a Lúcia Mosenic e a Irene Pimentel, com moderação da jornalista Ana Daniela Soares, que era neste momento talvez a grande referência nacional em termos televisivos e nem só, de dinamização daquilo que são as letras e a escrita, a poesia em Portugal, e foi um momento também de excelência em torno daquilo que é a escrita e de forma é que a escrita também nos pode enriquecer o conhecimento e a nós próprios. Portanto, foi um momento também bastante importante. Depois, naturalmente, falar aqui daquilo que foram as comemorações de 24 e 25 de Abril, do concerto da Banda da Carlista com Ana Laíns. Depois, no dia 25 de Abril, o Ateliê de Moinhos e Eventos e os Jogos Tradicionais, que foram realizados num parque urbano através da Oficina da Criança, muito participativo, como penso todos pudemos ter a oportunidade de ver. Também esta matriz desportiva da Estafeta da Liberdade, São Cristóvão Montemor Novo, um momento bastante icónico, já com solidificado, com grande participação também. E depois, naturalmente, às 17 horas, tivemos a sessão solene, os 49 anos do 25 de Abril, no auditório da Assembleia da Biblioteca Municipal, Além da Faria, onde houve, para além do momento musical, tivemos também a possibilidade dos partidos que têm expressão na Assembleia Municipal poderem expressar também a sua opinião sobre esta data fundamental na história de Portugal. E depois finalizámos um concerto maravilhoso com o Fernando Tordo, Canções da Minha Vida, e ainda por cima teve uma matriz pedagógica onde ele pôde falar sobre cada uma das canções e da sua relação também com o Área dos Santos, com o Carlos do Carmo, porque há muita gente que não sabe, muito que o Carlos do Carmo cantou também tem a sua assinatura. Portanto, basicamente era assinalar e também o trabalho que a divisão de educação teve a colocar cravos por vários locais do nosso Conselho. Portanto, acho que cumpriu-se de uma forma que eu penso muito satisfatória as comemorações do 25 de Abril. Depois, resta-me aqui também dizer que no dia 29 tivemos na Biblioteca Municipal o briefing World Café da Biblioteca Municipal, dinamizado por Susana Silvestre, em torno também daquilo que é o papel que as bibliotecas poderão ter de facto no futuro, que bibliotecas é que queremos ter, e portanto houve ali de facto uma sessão em torno deste tema que é sempre importante. As bibliotecas podemos a ter dentro de casa, podemos ir a outros sítios, mas de facto o conhecimento também as bibliotecas é algo de importante. A biblioteca, naturalmente a nossa biblioteca é um espaço icónico também, muito importante, e que naturalmente terá que cada vez mais também seguir adaptando também aos tempos modernos, à transição digital, às novas linguagens, numa altura em que as pessoas muitas vezes estão mais recolhidas em casa e mobilizadas em termos das redes sociais. Importa não perder de facto esta ligação com a comunidade e com o exterior, e que as pessoas
reconheço que as bibliotecas são um espaço regenerador também de conhecimento. E depois, nesse mesmo dia à noite, tivemos o espetáculo comemorativo do Dia Mundial da Dança, que é o dia 29 de Abril, onde tivemos a nossa escola de balé muito bem representada, a dar um excelente espetáculo. Depois, no dia 30, de uma forma mais oficial, embora o ciclo da primavera tinha começado no dia 29, tivemos um espetáculo admirável de tributo a Chico Buarque, Quem Te Viu, Quem Te Vê, que é um espetáculo que tem alguns dos melhores músicos do Brasil. Muitos deles tocaram com o Chico Buarque e tocam ainda, e com outros músicos, como Paulinho da Viola, o Eldio Branco, o Sivuca, etc. E, portanto, foi um espetáculo também, tal como aquele da música sefardita, do melhor que eu vi alguma vez neste concelho. E houve já muitos, naturalmente. Há espetáculos que ficam, de facto, pela qualidade excepcional. E, portanto, o Chico Buarque tinha e isto também não é inocente aqui, este espetáculo, o Chico Buarque tinha uma canção, e tinha e tem, mas ela já tem uns anos, de 1975, e depois uma segunda versão em 78, que é o Tanto Mar, em que ele falava na primavera, não é? E a primavera portuguesa, que tinha acabado de derrubar a ditadura, e, portanto, é icónico fazer esta ponte entre o 25 de Abril e também a primavera, um espaço, uma estação de facto de renascimento, e que foi um espetáculo o feedback que tivemos foi excepcional. Também em Cabrela, à tarde, tivemos a presença da Joana Bertolo, uma escritora e dramaturga de referência, relativamente nova, mas muito premiada, e que nos deu um olhar encantado sobre também o papel da escrita e da narrativa, e daquilo também que a escrita nos pode devolver a nós e aos outros, em termos de sentimentos, de emoções. Pronto. E basicamente acho que é tudo relativamente a esta matéria. Só dizer que hoje está a começar o 5º Encontro Internacional da Aguarela de Montemor Novo, já vai para a sua 5ª edição, e, portanto, que é sempre já um momento bastante estruturante na vida cultural do nosso concelho. E há aqui uma coisa que eu penso que é importante referir, é que temos como curador, como na curadoria, o montemorense que todos já ouvimos falar, o Júlio Jorge, que é uma das referências máximas a nível mundial desta técnica muito particular de pintura. Portanto, é uma parceria entre o município de Montemor Novo e a Associação de Aguarelas de Portugal, e de facto vai trazer aqui à cidade cerca de uma dezena de artistas provenientes de vários países para pintar a cidade e a nossa região. E, portanto, acho que este evento, este tom da Aguarela, é algo de grande relevante. Só para dizer também algumas coisas, o ateliê de trabalho estará localizado no Convento de São Domingos, estará aberto a todos aqueles que queiram pintar ou para visitar e conhecer aquele espaço. A Galeria Municipal, por sua vez, será o local onde serão realizados os workshops, e a partir do dia 5 de maio, portanto, estarão expostos os trabalhos desenvolvidos pelos artistas convidados durante o encontro. Também vamos ter, já agora, no dia 6 de sábado, durante a manhã, no Mercado Municipal, em conjunto com os desenhistas da Rábida. Também é um momento relativamente significativo, é um evento internacional e uma oportunidade de facto única para artistas de todo o mundo se reunirem e partilhar ideias, criações, criatividade e técnicas em torno desta arte, como já disse, muito particular. Montemor é uma cidade de facto encantadora, com uma rica história de termos culturais e artísticos, e certamente inspiradora para quem naturalmente vai operar neste tipo de trabalhos. Portanto, por outro lado, também há um convite por parte de quem organiza, independentemente de se é artista ou se alguém aprecia esta aguarela, é uma oportunidade também para participar neste encontro e para ver os ateliês, participar nos workshops, desfrutar da atmosfera artística e, quem sabe, descobrir ou redescobrir alguma vocação por vezes escondida, que às vezes acontece, e isso é bom. E vai decorrer até o dia 13 de maio, portanto, 3 a 13 de maio, 5º Encontro Internacional da Aguarela de Montemor Novo,
e pronto, e vamos ter também o ciclo da primavera durante os meses, agora maio e junho, nas diversas freguesias. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguém quer usar a palavra? Vereador António Pinetra. Ok. Pronto, então, muito boa tarde a todos, quem nos escuta também lá em casa. Eu tinha aqui 3 ou 4 questões que gostava de colocar aqui, até porque também é aqui que tenho hipótese de as poder colocar e que não posso deixar de passar esta oportunidade sem falar, de facto, daquilo que aconteceu na última Assembleia Municipal e em que foram colocadas algumas questões e, inclusivamente, foram dirigidas à minha pessoa algumas dessas questões e que, de facto, eu não vou falar a nomes, mas vou tentar aqui, se estiverem a ouvir, tentar deixar aquilo que é a minha ideia em relação às questões que foram colocadas. E começando por uma das primeiras que teve a ver precisamente com o 25 de Abril, com o cartaz do 25 de Abril, com questões do cravo e etc., eu quero dizer aqui que não retiro nada daquilo que disse na última reunião de Câmara, respeitando, como de forma respeitei nesse dia, aquilo que são as ideias de cada um, portanto, e a única coisa que peço e que exijo é que, de facto, também respeitem aquilo que eu penso e aquilo que eu digo em termos daquilo que é a minha opinião. E não retiro nada, continuo a afirmar aquilo que disse aqui, para mim, e não sou só eu, há de ser a grande maioria do povo português, o símbolo de facto é o cravo vermelho e não é outro, e é assim que nós podemos ver inclusivamente naquilo que são as várias cerimónias, as várias sessões solenes que se realizam por esse país fora no dia 25 de Abril e em como é que são engalanadas de facto as tribunas, etc., o que é colocado nessas tribunas, se não for a 100%, é praticamente a 100% disso. E por isso, e com certeza que também não pode aí dizer agora aqui que é o Partido Comunista que está a dirigir a Assembleia da República, porque não é. Portanto, e com certeza há um respeito muito grande por esse dia e eu penso que todos devem pensar um pouco sobre isto e de facto respeitar aquilo que são as ideias de cada um. Para além desta questão que também foi levantada, dizer também que foi levantada, percebi eu pelo menos, que foram feitas algumas insinuações que, e foi pelo Executivo, no caso até pelo Sr. Presidente da Câmara, sobre esta questão que tem a ver com as ervas nas ruas e a aplicação dos produtos fitofarmacêuticos, etc., e daquilo que acontecia no anterior mandato, ou no anterior Executivo, e coimas para aqui, coimas para ali. Eu quero dizer que não tive qualquer conhecimento, e certamente não as houve, qualquer tipo de coimas na aplicação desses produtos que eram feitas. Já expliquei numas outras reuniões como é que isso era feito e como é que nós procedíamos a isso. E os produtos que eram aplicados eram produtos que eram autorizados, que nem sequer eram tão como é que é dizer, não produziam os efeitos que nós pretendíamos que produzissem logo, como antes era feito, e que de facto esses sim podiam vir a prejudicar aquilo que era o ambiente dentro da cidade ou onde quer que fossem aplicados. Portanto, o que era aplicado podia ser aplicado. Eram adquiridos e ficava a identificação do responsável de quem estava a adquirir, e ficava, porque sabem que tem que haver uma certificação e essa certificação existia de várias pessoas, assim como também havia da certificação para quem aplicava esses produtos. Portanto, não há aqui, nem houve aqui qualquer intenção de esconder absolutamente nada daquilo que era feito e, aliás, isto já foi explicado aqui numa ou duas reuniões de Câmara, já não me recordo quantas vezes já se falou nisto, e eu só quero terminar com isto, no sentido de percebermos que, de facto, não existiu qualquer coima, nem existiu qualquer problema com esta aplicação daquilo que se fazia, não sendo até um produto muito eficiente, mas que se ia aplicando
para tentar ir melhorando, e sabíamos, também todos nós sabemos, que também não se conseguia, e eu, apesar de também criticar e critico o estado em que algumas das ruas estão, também consigo aqui reconhecer e compreender que de facto não é possível resolver as coisas atempadamente e como nós às vezes pretendíamos que fossem resolvidas. Portanto, não vale a pena nós, porque não temos ou porque nos falta capacidade, seja ela de que tipo for, não conseguimos resolver o problema e depois acharmos que a culpa até ainda é dos outros que cá estavam e que já nem sequer é de quem está agora. Portanto, a culpa provavelmente será de todos e se calhar não é de ninguém. O que acontece é que, de facto, este é um problema que existe e que terá que ser resolvido assim que seja possível. Portanto, isto, como disse, já foi explicado noutras reuniões e espero que isto fique tratado de uma vez por todas, porque não vale a pena continuarmos com esta questão. Portanto, se fosse possível, até gostava que houvesse uma explicação se afinal vai ou não vai aplicar os fitofármacos em relação àquilo que são as ervas nas ruas, porque fiquei na dúvida também com a explicação que foi dada, que se estava a fazer formação a trabalhadores, que se estava a contratar um técnico florestal, que estávamos e depois já podíamos aplicar, mas afinal podemos ou não podemos aplicar, ou agora já podemos aplicar, mas antes não podíamos aplicar. Portanto, era só esta questão que eu gostava que pudesse ser esclarecida, até para que eu a percebesse, porque posso também estar a cometer aqui alguma falha de não ter percebido o que é que estava a ser dito. Inclusivamente, houve também um outro eleito na Assembleia Municipal que, inclusivamente, levantou suspeita, porque aplicavam de madrugada, que era para as pessoas não verem, para não ver o conhecimento da aplicação. Para quem percebe o que é que estava a acontecer e o que é que acontece nisto, e quem de facto esteja por dentro disto, nunca pode levantar este tipo de suspeitas, porque de facto estes produtos não devem ser, e inclusivamente os fabricantes assim o dizem, não devem ser aplicados com temperaturas elevadas e por isso era aproveitada a jornada contínua dos trabalhadores, porque era assim que acontecia, para fazerem o mais cedo possível, faziam a jornada contínua, arrumavam e iam embora. Portanto, isto não houve aqui tentativa de esconder absolutamente nada, houve sim a tentativa de tentar minimizar os problemas causados pela questão das ervas. Por isso, penso que não vale a pena continuarmos a bater nesta tecla e o que vale a pena sim é tentar arranjar soluções e estarei cá para, se me for pedida a minha opinião e dar a minha ajuda nisto, cá estarei para tentar colaborar nisso como for possível. Ainda sobre outras questões que tenho que lamentar de facto que se passaram na Assembleia Municipal, foi a falta de respeito que se sentiu haver ali naquela Assembleia, por alguns elementos, também não são todos de facto, com alguns eleitos da CDU. Portanto, eu acho que ao longo dos anos nunca houve, nem nunca existiu esta falta de respeito como aconteceu nesta Assembleia. Portanto, eu julgo que a Assembleia tem a sua vida própria, tem a sua independência, não seremos nós aqui também a tentar ou conseguir resolver esta questão, mas também nos compete a nós, junto daquilo que são as nossas forças políticas, para tentar sensibilizar e que haja o maior respeito possível uns pelos outros, porque aquilo que se passou, e eu nem sequer vou referir ao ato que foi, todos lá estavam, sabem o que é que foi, portanto, aquilo que se passou, no meu entender, de facto, é muito mau que se esteja a passar por situações destas e se isto é a liberdade ou a democracia que nós defendemos, tenham paciência, não posso estar de acordo de forma nenhuma, defendo que sim senhor, cada um pode dizer aquilo que entender dentro do respeito uns pelos outros e não com a falta desse respeito. Ainda na Assembleia Municipal, também um outro eleito levanta uma questão sobre a questão do crematório e o que é que o vereador Pinetra, que antes tinha o pelouro, o que é que tem a dizer sobre isto, portanto.
e estarei aqui hoje para dizer, já disse, todos sabem já a minha opinião, não concordo de forma nenhuma com a concessão, não sou eu que estou neste momento a dirigir a Câmara, mas não concordo e digo perentoriamente que não concordo. E porquê é que não concordo? Isto estava a ser tudo tratado, de facto, para que fosse o município a gerir o crematório, fosse o município a gerir e a prestar o serviço público à população de Montemor, que era para isso que estava a ser feito aquele investimento, e as coisas estavam a ser tratadas nesse sentido. Se agora há um volte-face em relação a isso, se há o entendimento que é de outra forma, portanto, eu só tenho que, no fundo, aceitar, mas dizer que não concordo e manifesto o meu desacordo, e julgo que Montemor e as pessoas de Montemor não serão nada beneficiadas com esse tipo de concessão, mas quem está na Câmara, com certeza, irá assumir as consequências dessa posição e dessa decisão. Assim como também não tenho dúvidas nenhumas que, passado este tempo todo, se a CDU tivesse continuado na Câmara, o crematório já estaria concluído e já estaria de certeza a funcionar, porque aquilo que faltava não era muito e certamente já estaria tudo em condições de estar a funcionar. Por isso, julgo que estamos a perder a oportunidade de prestar um serviço público à nossa população, que bastante está necessitada dele, e era bom que ele fosse montado e que nem sequer fosse utilizado, porque era bom sinal, mas assim nós sabemos que tem que ser, e infelizmente com muita frequência. Eu queria ainda colocar aqui uma outra questão que tive na dúvida se o deveria fazer ou não, mas eu tive também no sábado, portanto, na apresentação do livro, e quero dar os parabéns à dona Custódia Cardador pelo livro que ela editou, intitulado Os Meus Passatempos, uma senhora com 86 anos, com todo o respeito que eu julgo que devemos ter por estas pessoas, uma senhora que lhe foi retirada a possibilidade de ter e de conseguir o sonho de menina que era ser professora, mas que, tendo vivido na época em que viveu e as dificuldades em que vivia a sua família, portanto não conseguiu de facto atingir esses objetivos, mas foi uma senhora que ao longo da vida se dedicou à leitura, a escrever, escreveu muita coisa e foi lendo muita coisa, e é uma senhora com 86 anos, digo eu, com um nível de cultura que eu considero muito bom para aquilo que é de facto a sua idade, a sua formação enquanto jovem, tudo isso. E por isso quero dar aqui os parabéns por o seu livro, portanto pelos seus versos, pelas coisas que escreveu, dizer que na minha opinião fica aqui também um testemunho daquilo que significa de facto a parte popular, e, portanto, da cultura e da escrita popular que nós devemos de enaltecer. Acho que fica um documento, inclusivamente, não só que conta a história da vida da senhora, ou alguns trechos da vida da senhora, mas também um pouco aquilo que é um pouco a vida de quem viveu e nasceu e viveu em Montemor e continua por Montemor. Também tenho que lamentar, de facto, que com isto, e aqui eu estava na dúvida, mas com certeza que estou no sítio certo para ser esclarecido sobre isto. Se é ou não é verdade que o município não apoiou, de facto, a edição deste livro. Portanto, eu, sinceramente, quase que me custa a acreditar que seja verdade. Mas se o é verdade, deixo já aqui a minha crítica, tendo em conta, de facto, o tipo de livro que estamos a falar, da senhora que é uma senhora que nunca se deu por andar metida aí em questões
políticas daqui ou dali. Portanto, é uma senhora que foi escrevendo e foi guardando os poemas dela dentro das gavetas e que foi guardando, e quando agora teve, diria, mais vagar, porque não podia fazer outras coisas, se dedicou de facto ao arranjo dos seus versos e à edição do livro, que, como disse, na minha forma de ver as coisas, estamos mediante um livro que pode ser junto a muitos outros deste Conselho, de muitos poetas populares deste Conselho que já escreveram livros, já editaram livros e que certamente deixam para o futuro documentos muito importantes e significativos para aquilo que é a cultura popular deste Conselho. Bom, e para já disse. Antes de responder aqui a algumas questões, pergunto se mais alguém quer usar a palavra. Tinha pedido a sua favor. Boa tarde a todos. Permita-me, Sr. Presidente, na sua pessoa, cumprimentar os presentes e aqueles que através das redes sociais nos veem. Eu quero deixar aqui apenas uma pequena informação, no fundo um convite, dizer que no dia 13 de maio irá realizar-se a terceira caminhada do Caminhar pelas Freguesias, desta vez nas Silveiras. O encontro será às 9h30 da manhã, junto à Junta de Freguesia. Serão aproximadamente 12 quilómetros e poderá fazer as suas inscrições através do mail do desporto@cm-montemornovo.pt, na sua Junta de Freguesia ou, eventualmente, na piscina coberta municipal, até ao dia 11 de maio. Portanto, convido todos a estarem presentes nesta que é a terceira caminhada do Caminhar pelas Freguesias, uma iniciativa também da Câmara Municipal. Obrigada. Isso. Muito obrigado. Feira do Gil, quero usar a palavra? Por favor. Boa tarde a todos. Queria deixar aqui umas considerações e umas questões, pegando aqui um bocadinho também nas palavras do Sr. Vereador Henrique sobre as comemorações de 25 de Abril, numa lógica aqui de balanço, dizer que considero que, e responsabilizo apenas a mim, que realmente as comemorações este ano foram muito pobres. E foram pobres porque não basta assinar com as sessões solene. Eu acho que a sessão solene tem a pertinência que tem, do ponto de vista político, é uma opção do Partido Socialista em colocar, e bem, mas o facto, e reforço, de deixar de fora a comunidade escolar e o movimento associativo desta dinâmica é muito preocupante. Também deixar aqui uma nota que tantas eram as críticas à intervenção política no início do concerto de dia 24. Este ano não tivemos só no dia 24, tivemos também no dia 25 uma intervenção política. Curioso também que no dia 24, no concerto, na reportagem, em 23 fotografias sobre um concerto em que o cruzamento estava praticamente cheio, em 23 fotografias, 10 são dos eleitos do Partido Socialista. Eu também queria deixar aqui a nota ao vereador Henrique que após 4 anos, pelo menos, porque sei que também para trás também fazia essa referência, que era importante recordar Salgueiro Maia e haver algo sobre Salgueiro Maia nas comemorações do 25 de Abril em Montemor. Após 2 anos em que o Sr. Vereador Henrique poderia, de facto, ter feito algo sobre essa matéria, não o fez. E, portanto, isso volto aqui a referir, e é algo que eu tenho aqui colocado em cima da mesa, são questões de oportunidade que iam sendo referidas e depois, quando é possível ou quando têm a oportunidade de fazer, não o fazem. Queria também dar conta de uma alteração substancial à questão do ciclo da primavera. Isto é algo que nós temos falado aqui, que tem dito sempre que se mantinha semelhante. O ciclo da primavera arrancou no dia 29 de Abril, em São Cristóvão. Depois, dia 30, aproveitou-se o concerto de tributo a Chico Buarque para fazer a sua abertura oficial. Já agora uma nota, é a 34ª edição do ciclo da primavera. Não é a 20ª, ou há cerca de 20 anos, como tem sido divulgado. E eu compreendo que queiram compreendo no sentido de opção, alterar o que é este ciclo.
Mas, por exemplo, dar aqui um exemplo que há várias dezenas de anos também que ocorria um concerto por ocasião do 25 de Abril em Lavre, pela Casa do Povo de Lavre, a banda de Lavre tinha um concerto e que este ano, por ausência de resposta, não aconteceu. Esse concerto era inserido no 25 de Abril, era no ciclo da primavera e era de facto já uma marca naquela vila. Depois gostava de deixar aqui sobre outros temas. Sobre a Feira de Maio, que começa este fim de semana e que já foi dito que é uma organização da APORMOR e que tem, ou que será proposto aqui em sede de reunião de Câmara, um apoio que será menor ao de 2022. E o estranho é não estar na ordem de trabalhos de hoje. E queria perguntar se é por alguma questão de não estar tratada ainda com a APORMOR, o plano acordado, ou se eventualmente não há mesmo orçamento, cabimento para este apoio. Porque estamos na véspera do evento e estranho isto estar a acontecer desta forma. Sobre o Convento da Salvação, os eleitos da CDU souberam pela imprensa da visita da Ministra Ana Brunhosa a Montemor. Sabemos que já tinha havido aqui um conjunto de desmarcações relativamente a esta visita. Após ter lido as declarações à imprensa da Ministra, que não garantem nada e são até muito cautelosas, e compreende-se que sejam cautelosas porque tende a haver um corte por parte do Governo na casa das largas centenas de milhões de euros aos fundos comunitários para o Alentejo e que está difícil a partição dos mesmos, do que vai sobrando junto dos vários concelhos. E como tivemos a palavra do atual Presidente da CCDR, C. da Silva, em 2021, que o dinheiro estava garantido para fazer a obra, após a revisão orçamental, eu queria perguntar ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, que declarou de forma tão concreta na Assembleia Municipal que o dinheiro estava garantido, como é que este dinheiro vai chegar a Montemor para que esta intervenção avance? Isto sem ser necessário aguardar por conferências de imprensa para o comunicar. Queria também questionar o Sr. Vereador Henrique sobre a questão das animadoras nas cortiçadas de Lavre e no Jardim de Infância número 1, ponto de situação, e também recordá-lo aqui de um acordo de cavalheiros que temos tido ao longo destes 6 anos relativamente ao Conselho Municipal de Educação, fazer um resumo sobre o mesmo que ocorreu na passada semana. Entendido, obrigado. Muito obrigado pelas vossas questões. Vou tentar responder às que conseguir, outras passarei a palavra. Relativamente às questões do Sr. Vereador António Pinetra, questão do 25 de Abril e da simbologia de 25 de Abril, respeitamos, claro. Insinuações sobre a aplicação de herbicidas. Não são insinuações. Eu tenho faturas de 2016 a 2017 da compra pelo município de 3.325 litros de fitofármacos. Os fitofármacos são Marquis, uma solução concentrada com 31% de glifosato, e Montana Ascensa, também um herbicida sistémico não seletivo. E pergunto-me a mim próprio como é que a Câmara Municipal, não tendo as condições necessárias previstas na lei, que é de um espaço para armazenar, um espaço para fazer as misturas, as caldas, e não tendo os aplicadores credenciados, para que é que comprou estas mais de 3 toneladas durante 6 anos de glifosato, concentrado 31%. Continuam a perguntar. Eu sei que não quer falar disto mais e dizia que deve ficar por aqui. Mas eu acho que não, porque eu, se quiser comprar estes produtos, e tal como os senhores tentaram, perante as entidades onde compraram estes produtos, tentaram uma declaração a dizer que isto não era nocivo para a saúde, e nenhuma delas, nem a Coprapec, nem os Caminhos do Futuro, puderam passar esta declaração, eu também não consigo comprar isto para o município de Montemor Novo, porque não tem gente credenciada. Agora já temos, faltam os cartões, mas isto o município não poderia ter comprado, nem tinha sítio para o guardar, nem tinha sítio para o misturar, e não tinha equipas preparadas minimamente, nem formadas, para aplicar estes fitofármacos.
Tivemos também queixas de veterinários de Montemoro Novo, em que apareciam animais doentes pelo não aviso das áreas intervencionadas pelo anterior Executivo. Esta é a informação que eu tenho. E estes glifosados, nós, quando tivemos as capacidades, já temos gente formada, estamos à espera dos cartões, quando tivermos o espaço para armazenar e fazer as caldas, iremos aplicar. Iremos aplicar na medida mínima do possível, porque, como está à vista toda a gente, só com mondas mecânicas não é possível controlar as ervas na cidade. E tal como vos disse também, não há pessoa em Montemoro Novo a quem mais as ervas incomodem no caminho próprio. Mas, de momento, não é possível. Por isso, fui ver como é que o anterior Executivo tinha feito. E detetei aqui uma série de compras não previstas pela lei e que não existiram coimas. Não existiram coimas. Claro, uma pessoa, um prevaricador, não é aquele que só prevarica, é aquele que prevarica e é apanhado a prevaricar. Não existiram coimas nos anos anteriores. Mas eu não me quero sujeitar a isso, não quero cumprir a lei, e cumprir a lei sabemos todos que é muito mais complicado do que não a cumprir. Relativamente à falta de respeito com alguns eleitos da CDU, é a vossa opinião. Possivelmente também cá estiveram em anos anteriores em assembleias municipais como eu estive, nos anos 90, e nunca os ouvi criticar posturas de eleitos da CDU que eram muito desrespeitosas com os eleitos da oposição nessas alturas. Relativamente ao crematório, se cá estivessem já estaria concluído. Eu sei que o senhor até fez uma força para isso. O senhor vereador António Pinetra, que era vice-presidente na altura, até forçou a equipa a assinar um alto final de obra quando a obra não estava sequer concluída. Isso é mentira, pá, não seja aldrabão, pá. É? Então é pronto, mentira. mas digo aqui... Não seja aldrabão, pá. Ao alto final da obra veio a reunião de Câmara e foi aprovado por todos nós, quando a obra não estava concluída. Nós já falámos sobre isso e o senhor até sabe o que é que se passou. É pá. mesmo isso que eu estou a dizer. Pá. Não diga isso. Mas não continua a afirmar. Continua a afirmar. Não houve nenhum alto final de obra. Continua a afirmar. Não houve. E o senhor sabe que é verdade. É mentira aquilo que o senhor está a dizer. E o senhor não me pode obrigar aqui a dizer que não é. É mentira aquilo que o senhor está a dizer. É a sua opinião. E depois fala lá que ver. eu tenho aqui já alguns pontos sobre a questão dos fitofármacos. Poderemos ver. Porque ter cartões para aplicar fitofármacos não é preciso ir à China. Poderemos ver. Há cá em Poderemos Portugal ver. onde isso se trata. Relativamente à questão das comemorações de 25 de Abril e das intervenções políticas, penso que não fizemos nada do que foi feito nos 45 anos anteriores. Deixarei depois também alguma palavra para o Sr. Vice-Presidente intervir. Relativamente à Feira de Maio, as coisas estão a ser ultimadas até à última hora. Devo dizer aqui que a versão final trará apoio logístico e orçamento de 7.500 euros da Câmara Municipal. A verba será apenas esta, 7.500 euros para a realização da Feira de Maio. O ano passado foi, salvo erro, de 20.000 euros. Este ano é de 7.500. Virá aqui para a próxima reunião de Câmara para ratificação. Do Convento da Saudação, as declarações cautelosas da Ministra, a Ministra não disse isso. Disse que as declarações cautelosas foram do Ministro da Cultura quando cá esteve. Ela, inclusivamente, já avançou uma data, temos neste momento prevista, depois logo veremos se é a data, se não, dia 11 de julho próximo, um momento em Montemoro Novo para anunciar a montagem financeira dos fundos para financiamento do Convento da Saudação. Do momento, ela está a trabalhar neste assunto, não lhe posso dizer como é que o mesmo vai ser feito, mas será uma combinação de fundos de PRR e fundos do próximo quadro comunitário de apoio, quadro regional, para financiar o Convento da Saudação. Quanto à palavra do atual Presidente da CCDRA, não sei se foi do atual, se foi do anterior, do Dr. Roberto Grilo, que tinha falado convosco. Era do atual? Mas por escrito não está nada, pois não? Não precisa ser por escrito. Não precisa, pronto, então, se não precisa. É pena porque andámos à procura e não foi essa a informação que nos deram e não existe nada por escrito de comprometimento com o financiamento do Convento da Saudação através da CCDR. Não existe. Está a ser trabalhado por nós, está a ser trabalhado e muito bem e com uma grande ajuda da Diretora Regional de Cultura do Alentejo, doutora Ana Paula Amendoeira, e agora com uma ajuda muito forte da Ministra Ana Abrunhosa e também do Ministro da Cultura, que nos deu a honra da sua visita. Dia 11 de julho teremos já as conclusões de todo este trabalho que está a ser feito para o financiamento do Convento da Saudação.
Sr. Vice-Presidente, quer usar da palavra? Muito obrigado, Sr. Presidente. Iria ver se foram muitas questões e, portanto, mas para já queria, porque há pouco me esqueci, e acho que não ficaria bem com a minha consciência se não falasse do momento que aconteceu no passado dia 29 de Abril, na Biblioteca Municipal, que foi o lançamento de um livro, Ismael, e se fosses tu, da autoria de Sílvia Mota, que é o utente da Associação 29 de Abril, e do Carlos Rafael, que fez as ilustrações. E, portanto, tratou-se, de facto, de um momento absolutamente fascinante, sob várias formas, de facto, numa sociedade que se quer cada vez mais inclusiva, ver alguém que produz escrita em torno do bullying e destas questões do bullying da sociedade contemporânea, e depois também como ilustração. E o livro que eu tive a oportunidade de ler até ontem, é um livro que se lê bastante bem, portanto é quase a banda desenhada, não é? Nessa matriz, é de facto um depoimento muito fascinante sobre da Sílvia, e depois também com as ilustrações do Carlos sobre esta temática, porque esta coisa do bullying também existe muito para além daquilo que é expectável na escola, existe nos empregos, existe nas redes sociais, existe muito mais sítio do que aquilo que nós às vezes pensamos, não é? O bullying, somos todos nós, se calhar, temos que nos proteger e proteger os outros. O bullying é quando alguém, de uma forma massiva e sistemática, acaba por machucar, enxovalhar alguém, não é? Independentemente da idade e das coisas. E aquele momento foi bastante icónico, porque foi uma apresentação fora do lugar, teve um momento pela Trimagista e pela Alma de Arame, que pôs o público também em interação com eles próprios, e criou-se ali uma rede de afetos, mas também de conhecimento, que foi um momento único, diria mesmo, que raramente eu vi naquela dimensão. E, portanto, dar os parabéns à Associação 29 de Abril e a todos aqueles, naturalmente também a quem escreveu e ilustrou o livro e a quem apoiou, e foi um momento único, cheio de humanidade, que é aquilo que às vezes tanto nos fala. Posto isto, eu sou uma pessoa extremamente aberta, não tenho problemas, não sei, nem gastos adjetivos. Não vou falar dos escravos, já aqui falei. Tenho a certeza, porque conheço e sou felizmente do tempo do 25 de Abril, e lembro-me desde 75 até há muito pouco tempo participar sempre em manifestações do 25 de Abril, que é a Comandante Carlista, logo em 75. Tenho essa noção do que é que isto foi. E de facto há pessoas, agora não é aqui para ninguém que está aqui, mas há pessoas nem que se vistam e que se de cravos vermelhos, alguma vez serão democratas na vida. Portanto, as ações do cotidiano, as ações das pessoas no dia-a-dia, religar a ação com o pensamento e com o sentimento, é isso que define o democrata. E, portanto, respeito, eu próprio também usei o cravo vermelho, portanto, estou à vontade, não tenho problemas nisso, portanto, conheço bem a história, isto não estou a falar para si, estou a falar de um ponto de vista genérico e simbólico. Eu acho que há quem se esconda também neles, e noutras coisas, noutras dimensões. Aqui não tem nada a ver com aquilo que estava à frente. Estou a falar, foi uma opção, eu assumia e continuo a assumi-la, e portanto não tenho problemas nenhum nisso. O democrata é aquele que compreende os outros e sabe respeitar o espaço dos outros, e que liga a ação ao pensamento na sua vida diária e cotidiana. Mas isto vale porque vale. Cada um é que sabe se é ou não é democrata dentro da sua consciência, e é aí que é os limites de tudo. Depois, relativamente ao livro que falou, é verdade, não tenho problemas nenhum aqui a assumir isso. Li o livro, li umas partes do livro, isso foi, portanto, nestas coisas tenho as costas largas e o peito aberto para as coisas, não tenho problemas. E por cima sou uma pessoa que lê bastante. E lembro-me há muitos anos atrás, nos anos 80 ainda, início dos anos 80, de ser levado por alguém que era aqui de Montemor, que levou-me e eu pude participar em vários encontros em Vila Viçosa, naquilo que era a tanta ideia perdida, que tinha uma matriz de poetas populares. Eu lembro com 9 e 10 anos, antes do 25 de Abril, já li o António Aleixo, através de outras coisas que às vezes nem estavam no circuito oficial. Sempre gostei de ler e, portanto, acho que estou absolutamente à vontade para validar aquilo que é. E o livro que se refere, muito, que eu li,
tem de facto ali uma perspectiva muito interessante de vida. Tudo o que o Sr. Vereador disse é verdade. Não retiro uma palavra. Está ali um elencar de uma vida que é de facto absolutamente estruturante e que se revê na própria poesia, nas décimas, etc. Pronto. E aquilo que foi dito à senhora, isto fica claro. Quando nós editamos um livro, ou fazemos um disco, ou produzimos uma obra artística, temos a possibilidade de escolher coisas. E aqui não há perspectiva de censura. Havia um dos poemas que claramente, que era um poema que a senhora tinha toda a legitimidade de escrever e nem se tem em causa. Mas que é, viva esta força política, viva esta pessoa, viva isto. Eu disse, era se calhar assim interessante, esse poema num contexto, e foi a única coisa, o único critério que foi utilizado foi esse. Porque, de facto, se fosse daquela força política ou se fosse outra qualquer. Para mim, não, o vereador Gil pode sorrir, desculpe lá, pode sorrir à vontade, mas deixa acabar, Sr. Vereador, pode sorrir à vontade, mas pode sorrir à vontade, porque a democracia é uma outra coisa. Claro, se calhar nunca disse é como Ferreira, nunca era essas coisas. Mas o que eu estou a dizer foi essa a questão. E, portanto, assumo perfeitamente, deste Executivo, houve essa citação, era um poema só. E eu disse à pessoa que lá foi, e a pessoa achou por bem e com toda a dignidade o fez. Isso é altamente válido, porque a democracia é assim. Não aceitou essa retirada. Portanto, é legítimo. Nós também não apoiávamos. Aquilo que estava ali era um foco, claro, de um apoio, claro, a uma força política determinada, seja ela qual fosse. Para mim isso era claro. E foi isso que aconteceu. Não tem em causa a qualidade eu até sei apreciar isso, acho que tem alguma instrução para conseguir validar também do ponto de vista, até aí é muito interessante, francamente, as décimas e toda, tive a ver as rimas, portanto, eu tive esse cuidado também, não foi uma decisão meramente aleatória, nem fosse ponderada, esta foi aquela variável, não é? Porque era muito explícito nessa matriz. Vocês se ler o livro, devem ter lido, sabe perfeitamente o que é que eu estou-me a referir. Agora, podemos considerar uma sociedade democrática aberta, eu acho que aquele fosse aquele, ou fosse outro, ligado a outro partido qualquer, eu fosse ligado àquela força que eu defendo, eu não acharia muito interessante, sinceramente. Ou de alguma forma, a validar o seu Presidente da Câmara, neste caso que está aqui em exercício, não acharia que fosse interessante, do ponto de vista literário, não acrescentaria nada. Porque havia lá muita coisa interessante, sinceramente, que há. Há ali coisas de vida que são absolutamente admiráveis, e posso dizer. Pronto, foi uma questão de, pronto, também não sei até que ponto é que as coisas são controladas de uma outra forma, e depois já não vou para aí. Mas assumo, e portanto foi uma declaração de apoio a uma força política que eu respeito, né? Ninguém pediu às pessoas para deixarem de pensar daquela forma, não é isso que estava aqui em causa, mas pronto, assumo perfeitamente isso. Relativamente àquilo que o Sr. Vereador Gil Porto disse, estas comemorações de 25 de Abril foram muito pobres, é a sua opinião, eu não. Eu estive a ver aqui o discurso que fiz do dia 25 de Abril, nem encontro nada de propaganda política. Peço desculpa, não encontro. Não encontro. E, portanto, citei, de facto, aquilo que para mim citei a Sofia de Melbourne Anderson, citei a importância que a música tem, falei do Daniel Barenboim e do ar sonoro e da importância que a música tem, e falei aqui citei o poeta Manuel Alegre, que dizia de facto a liberdade não é suscetível da apropriação, não é a propriedade de ninguém, de nenhum partido, de nenhuma organização, de nenhuma associação, e pertence a todos que se identificam com a liberdade. Foi isso que eu disse. E depois citei naturalmente o Sérgio Godinho com a canção Maré Alta, porque quem ouviu antes do 25 de Abril na clandestinidade sabe o que é que está a falar. E portanto, foi isso. 25 de Abril sempre foi isso que foi dito. E falei do meu querido professor, um defeito meu, o Agostinho da Silva, disse que não há liberdade minha se os outros não têm, fico sendo no plural, não há liberdade nossa se os outros não têm. Acho que isso
Acho que isto não tem nada. Portanto, não estou a ver essa questão muito matriz. Pronto. Em relação ao Salgueiro Maia, já lá vamos. Naturalmente, querem que nós agora, em 2 anos, façamos aquilo. Não peço desculpa. A coisa virá a seu ponto, irá ser trabalhada, naturalmente. E também já não há muitos, infelizmente, vivos, mas ainda há alguns, e vamos seguramente assegurar alguém para poder dar este testemunho sobre aquilo. E isso sim é que tinha um caráter pedagógico, um caráter educativo, que era contar a história aos jovens do 25 de Abril. Não é? E isso é que era também importante. Contar como é que foi a visão do 25 de Abril perante uma outra perspectiva dos militares de Abril, como é que a coisa aconteceu. Essa perspectiva acho que faz todo o sentido, e se calhar nos 50 anos faz cada vez mais sentido. Pronto. Considera que foi umas comemorações pobres, é a sua opinião, eu não considero assim. Eu acho que não é por uma mobilização popular e contudo só para controlar as coisas, mas isso é outra questão. Para mim foram ricas e foram genuínas, e as pessoas saíram à rua, não é preciso grande alarido, é preciso nunca perder-se a memória, a verdadeira memória daquilo que se passou. Nesse sentido, acho que sei o que estou a dizer. E também respeito, e é importante, porque aqueles que viveram nesse período possam, através daqueles que o viveram, possam também incorporar aquilo que foi, de facto, o 25 de Abril. Não vou entrar em outros pormenores. Relativamente ao Ciclo da Primavera, houve e vai naturalmente haver alguma modificação no futuro ainda. De facto, houve a festa do teatro em março, portanto, isso agrupou logo ali um conjunto de espaços. Portanto, foi essa a decisão política, está pronto, e foi essa. Relativamente àquilo de Lavra, eu penso que não foi possível de acontecer. De qualquer forma, vou confirmar melhor com os serviços, relativamente àquilo que foi esta questão em relação à banda de Lavra. Eu julgo que não foi possível fazer, mas agora tenho que averiguar, penso que não foi por parte da autarquia que isso não se realizou, mas de qualquer forma vou aferir melhor. De qualquer forma, respeito sempre aquilo que é a opinião diferente, porque acho que é assim que é a democracia, não é? Relativo ao Conselho Municipal de Educação, só aqui... em relação colocou-me aqui a questão também das animadoras, eu acho que já tinha respondido a alguém que me colocou a questão em sede da Assembleia Municipal, salvo erro. Portanto, as Assembleias Culturais, portanto, irão entrar através do concurso público que está para ser publicado, tanto que eu sei, sobre a questão da falta de animadoras culturais do Jardim de Infância número de Montemor-Novo e em Cortiçadas de Lavra, neste momento do Estado de Arte, posso informar que até final para a admissão da animadora cultural, acho que foi isso que eu também disse, em sede da Assembleia Municipal, já foi feita e enviada aos candidatos, portanto temos que aguardar pelos prazos legais para a publicação em Diário da República, portanto neste momento é o que eu consigo formalmente, digamos assim, dizer. Relativamente àquilo que é o Conselho Municipal de Educação, estamos num processo de validar a Carta Educativa para os próximos 10 anos, não é? Houve agora um conjunto de contributos que chegaram e que no próximo dia 9, com a empresa que está a fazer e com a CIMAC, vamos validá-la e, portanto, isso será um instrumento estruturante, sabendo que aquela Carta Educativa remete, em termos de tratamento de dados, para o ano, até o ano 2021, portanto, há coisas que já deixaram de estar atuais, por exemplo, há lá uma referência ao ensino artístico, como sabemos, a OFA, por exemplo, deixou de existir, e mais um conjunto de coisas também, portanto, temos esse espaço temporal que é um bocadinho limitador, mas pronto, basicamente, este Conselho Municipal de Educação foi muito em torno de olhar para o guia de elaboração da Carta Educativa, dar contributos, ver alguns erros e, portanto, os contributos chegaram, vão ser enviados para a empresa e no dia 9 vamos validar esse documento. Pronto, basicamente é isso. Depois,
Há aqui uma questão que eu penso que é importante, que tem a ver com os pareceres para a reabertura dos jardins de infância e também da escola número 3, não é? Uma vez que a escola número 1, está, enfim, no estado que sabemos, não é? Portanto, está parada, portanto, a escola número 3 voltar também a ter alunos, não é? Há falta de salas, pronto. E aqueles pareceres, houve um conjunto de pessoas que achavam que aqueles pareceres deviam ter mais informação para terem mais robustez na sua aprovação e, portanto, agora foi remetido também para as três freguesias, para as entidades, para dar contributos para que aqueles pareceres para a reabertura dos jardins de infância possam de alguma forma ter mais elementos e que o Conselho Municipal de Educação possa depois valorizá-los com mais certeza, digamos assim. Bom, neste momento é o que posso dizer. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Se alguém quer usar a palavra, posso? Bom, eu falei há pouco sobre a questão do crematório e sobre a questão das ervas, principalmente a do crematório, nem sequer foi o senhor que levantou na Assembleia Municipal, foi de outra força política e a minha questão era tentar esclarecer isto. E continuo a dizer e não retiro nada daquilo que já disse. Peço desculpa, é que eu acho que há bocado é a abertura, que é pela primeira vez, é do Jardim de Infância Cabrela, peço desculpa, e em Silveiras, do Jardim de Infância, é abertura. E acho que falei em reabertura, estava-me aqui está bem, peço desculpa. Muito obrigado. Não retiro nada daquilo que já disse e continuo a dizer, portanto, e esta é a minha opinião e respeito a opinião dos outros. No entanto, o que não posso é levar com algumas inverdades dentro desta situação toda. Em relação à questão do Convento da Saudação, julgo que o vereador Gil depois pode dizer, mas de facto, e era sabido, e também foi explicado ao Sr. Presidente, por acaso, daquilo que os senhores dizem que não lhe foi explicado. Essa é uma das questões que foi colocada aqui no dia que fizemos aqui alguma passagem de algumas coisas, foi explicado de facto o que é que estava-se a passar com o Convento da Saudação e aquilo que o Dr. Ceia da Silva tinha colocado e tinha no fundo assumido verbalmente que haveria condições para fazer isto. Portanto, e os senhores sabem disso perfeitamente, não vale a pena. A doutora Ana Paula sabe perfeitamente também que isto também foram declarações feitas na presença dela, portanto os senhores agora podem dizer aquilo que entenderem, como entenderem, da forma como quiserem, porque eu de facto também ainda não vi nada escrito pela Ministra a dizer que a partir de junho, ou o que é, lá quando o senhor marcar a conferência de imprensa, tem as verbas. Portanto, também ainda não vi nada escrito e por isso, ou nós confiamos nas pessoas com quem lidamos e com quem trabalhamos e vamos de facto criando aqui um laço de confiança para isso, ou então com certeza que nunca mais, nem podemos dizer nada sobre isso, porque no fundo é o que pode acontecer. Em relação à questão do livro, Sr. Vereador, eu trouxe a questão, eu sei quais foi de facto, o que é que levou a retirar, sei. Agora, não me vai pedir para eu concordar, com certeza. Não, e por isso eu quero manifestar aqui a minha posição de desacordo, porque essa é a vossa posição. E eu irei estar atento ao longo do mandato o que é que os senhores vão apoiar e o que é que não vão apoiar. E aquilo que o senhor disse agora aqui, sobre a questão das forças políticas, eu irei estar atento. Porque, de facto, eu sinceramente acho que é uma palavra pesada, não quero usar a questão da censura, não quero causar nada disso. Mas de facto, se isso é verdade e da forma, e parece que é, portanto, não foi muito diferente daquilo que me foi dito a mim, daquilo que o senhor está a dizer. E isso sendo verdade, de facto, julgo que não é bom, vindo de onde vem, não estamos aqui, não há aqui ninguém que esteja a fazer um aproveitamento político ou fosse fazer um livro para isso, não há ninguém, não há, ninguém sequer sabia que a senhora estava a fazer aquilo, a não ser ela e lá a família e a senhora lá do abrigo que até já sabe disto. Não é? Portanto, ninguém sabia, ou seja, ninguém. E esta é uma das posições que é diferente daquilo que nós fazíamos. Porque nós temos aí livros, e na Câmara há de haver-los aí, porque nós apoiámos e ficávamos com alguns.
com certeza que ainda deve haver alguns, nós apoiávamos livros em que faziam um autoelogio ao Partido Socialista, ao militante do Partido Socialista, às pessoas do Partido Socialista, inclusive da freguesia, que na altura até era do Partido Socialista. Tudo isso está lá escarrapachado, não é? E nós, não foi por isso que nós não apoiámos, eu não vou dizer o nome das pessoas, as pessoas vão à procura e encontram. Não foi por isso que nós deixámos de apoiar esse poeta ou esses poetas, não é? E por isso eu julgo que não vinha mal nenhum ao mundo se os senhores tivessem decidido um apoio, nem que fosse na aquisição de 5 ou 6 livros à senhora. Ela provavelmente ficaria muito grata e muito satisfeita por isso acontecer e se calhar ficava mais um registro de coisas cá na Câmara. Mas pronto, é a vossa posição. Agora, eu irei estar atento de facto, porque eu acredito perfeitamente que mais dia menos dia apareça aí um poeta popular aqui do Conselho com a tentativa de escrever um livro, de editar um livro, e lá venha uma referência qualquer, a um outro partido qualquer, ou até aos 2 partidos, sei lá, não faço a mínima ideia, não é? E depois quero ver qual é a posição, se é a mesma posição. E depois, provavelmente, o senhor não iria gostar que se eu agora aqui aplicasse de facto a palavra censura, nem a quero apresentar. Agora, que acho que é mau que se diga à senhora, se tirar esta coisa, a gente ajuda, epá, desculpe lá, não é correto, isso não é correto de forma nenhuma. Não é correto. Não é. E por isso eu manifesto aqui a minha posição. Ainda em relação à questão dos fitofármacos, eu quero dizer mais uma vez, e se o senhor fica tão coisa, porque por eu dizer que não quero falar mais nisso, eu quero dizer mais uma vez que os fitofármacos eram comprados de acordo com aquilo que a lei permitia na altura. Eu não sei se a lei hoje se mantém, se houve alterações. É exatamente a mesma coisa que a gente fazia, era comprar. Nós não tínhamos de facto o local para armazenamento. Nós não armazenávamos. Eu já disse isto aqui mais do que uma vez. Nós íamos ao local, podíamos fazer a encomenda de X de litros e íamos ao local pescar no dia a dia para aplicar. Era isso que nós fazíamos, para não termos em armazém essas coisas. Com a pessoa responsável na altura, que estava cá, e que tinha 3 ou 4 aplicadores que estavam credenciados para aplicar. E isso, também não sei quando é que andaram as pessoas a tratar do cartão, mas o cartão é uma coisinha igual a este que está aqui. Igual ao que está aqui. Igual a isto que está aqui. Portanto, e isto não é preciso ir não sei onde para fazer isto. Mas ninguém tinha cá. É? Ninguém tinha cá. Ou quanto muito tinha um para comprar. Eu não lhe vou dizer. Tinha um para comprar. Eu não lhe vou dizer os nomes das pessoas, porque eu podia-lhe dizer aqui 3 ou 4 nomes, eu não sei se eles ainda estão cá ao serviço ou não, mas de facto tinham, e que faziam isso. Portanto, e esta era a realidade. Cá dentro dos nossos armazéns, dos nossos espaços, não havia de facto produto, porque ia-se pescar e era aplicado no próprio dia. Pronto, era isso que se fazia. Portanto, agora, se os senhores entendem que isso também era mais uma que estava fora da lei, pronto, tudo bem, vamos aguardar de facto para depois ver quais são os produtos que os senhores aplicam, ou se de facto não aplicam, pronto. E se não aplicam, eu dar-lhe os parabéns se resolverem o problema. Mas eu disse que íamos aplicar legalmente. Pronto. Quer dizer, os senhores aplicam legalmente, nós aplicávamos ilegal. Pronto, está bem. Sim. Olha, ok. É Fique lá com a sua. Minha opinião. Bem, disse? Isso. Quero de ajuda? Sim. Eu queria aqui dizer que, sobre o Convento da Saudação, eu interpreto que uma reunião com o Presidente da CCDR, C. da Silva, que é para não haver aqui, porque isto já foi repetido aqui algumas vezes e continua-se a querer enviar para cima do anterior Presidente Roberto Grilo, que já não estava cá, não ganhou as eleições tão democraticamente feitas para a CCDR, mas com C. da Silva,
a diretora regional da Cultura, Ana Paula Amendoeira, o seu vice-presidente da Câmara na altura, António Adriano Penetra, e comigo, em que isto foi dito. E voltamos à mesma. Esta questão do escrito e do não escrito, você fica logo muito nervoso quando as coisas não estão a correr bem, mas eu tenho umas costas um bocadinho mais largas. Tenho umas costas um bocadinho mais largas Então, afinal, como é que ficamos? Corre mal a todos, não é só a mim. Força, peço desculpa. Peço desculpa. Continua. E, portanto, isto foi dito nessa reunião, as pessoas que estavam são pessoas responsáveis e que disseram, e, portanto, não havendo e compreendendo neste momento com o corte grande que existe de fundos para o Alentejo e com a dificuldade de obras para fazer no Alentejo, compreende-se até a dificuldade em arranjar o dinheiro para o Convento da Saudação. Estou eu a dizer que compreende-se. Agora, não venham depois dizer é que agora está resolvido e que será apresentado dia 11 de julho. Esperamos que todos cá estejam dia 11 de julho para poder assistir a esse cachel, que não é preciso uma conferência de imprensa. É preciso que os resultados cheguem. Porque nos últimos anos foram vários os ministros que visitaram o Convento da Saudação. Variedíssimos os ministros. Variedíssimos. E, curiosamente, na sua larga maioria, do Partido Socialista. E, portanto nem quero acreditar que tem a ver com mais alguma coisa que não seja haver fundos ou não haver. E já agora, entre também aqui numa lógica, o vereador Henrique não é assim tão ingênuo para, ao ponto de deixar que a sua aparição num palco, num cineteatro, não tem uma componente política, certo? Não foi lá nenhum outro vereador, nem nenhum outro eleito da Assembleia, foi o vereador Henrique. E, portanto, pode até ter dito a receita de bacalhau com natas em cima daquele palco. Mas a sua aparição é componente política, ponto, certo? E, portanto, estas questões da democracia, eu já, eventualmente sou o único aqui que eu estava, não sei, vereador Silvia, no 25 de Abril também, pronto, os dois não estávamos. Mas a memória vai-se também ouvindo pessoas de um lado e do outro, vai-se percebendo os enquadramentos. E não é por ter estado, já ter nascido antes ou depois, que sei mais ou menos, não é? Nós podemos procurar a informação e esta questão da democracia, pois ainda cai toda por terra, quando estamos aqui. Eu estava há bocado a rir, e peço desculpa por me estar a rir. Eu vou fazer aqui um esforço, a partir de agora, para não me rir, porque, desculpa lá, é que o que me disse, acabou de me dizer, desta questão do... Leu aí 3 seus da sua intervenção no Cineteatro, mas depois, sobre o livro que aqui está, que é dos meus pensamentos, é tudo muito interessante, tudo muito bom, mas aquele poema que diz viva este, viva aquele, é que não pode ser. E com isto, se não são com critérios objetivos, isto é um critério completamente subjetivo, em que se apoia ou não se apoia a edição do livro. Não me falo de democracia porque isto, desta forma. Né? Porque nós até falamos os dois e até respeitamos um ao outro e procuramos nos respeitar mutuamente, certo? Mas esta situação trouxe-me um sorriso à cara, porque anteriormente estava-me a dar esta lógica que a sua aparição num palco não tinha nada de componente política, mas depois tem um comportamento deste. Se me permite, não concordo com isto. Tal como não concordo que agora diz-me que só em 2 anos, só passaram 2 anos e ainda não conseguiu falar de Salgueiro Maia nas comemorações, mas conseguiu fazer outras coisas nestes 2 anos e conseguiu não fazer outras coisas nestes 2 anos. Eu só estou a apontar situações concretas e sabe que é verdade, que foi algo que referiu constantemente. Não estou aqui a inventar nada. Aliás, eu normalmente coloco as coisas como acho que, pronto, dentro da minha memória. E, portanto, ainda falando sobre democracia, sobre a questão da Carta Educativa. Eu achava aqui pertinente, e coloco já isto em cima da mesa, que se possa pedir contributo às forças políticas que têm representação no Conselho para... Eu tenho muitas dificuldades com esta Carta Educativa, e já te expliquei porquê, porque isto é chapa 5 para uma data de conselhos. Isto é muito preocupante, eu já levantei esta questão aqui, mas tentarmos ao máximo, e é uma opção vossa que fazer isto, e tentámos ao máximo, e não devia ser por questões económicas, mas aqui a situação tentámos ao máximo enriquecer aquela Carta Educativa que tem realmente um impacto significativo nos próximos 10 anos no Conselho. E até para não acontecer isto que está a acontecer agora, que é, de repente, e um bocadinho à pressa, e há de concordar isto comigo, querer reabrir ou abrir um conjunto de salas. E digo à pressa porque faltam 3 meses, 4 meses para o novo ano letivo. E, portanto, acho que eu fico satisfeito por reabrir ou abrir novas salas. É um serviço público
Muito pertinente, num conselho em que, mesmo assim, temos dificuldade aqui em algumas salas de mantê-las abertas, e vamos ter, tenho algum receio, e havia esta preocupação da questão da número 3, da abertura de mais salas em Montemor. O que é que pode acontecer em São Mateus? Isto era um receio do atual diretor do agrupamento, isto há pouco tempo, e pertinente, quando isto foi explicado, pertinente, e portanto deveria ser avaliado, mas irmos com ponderação e com tempo para pensar nisto. Pronto, parece-me que está aqui por um bocadinho a carroça à frente dos bois relativamente a esta matéria, mas acho que ficava-vos bem pedir contributos neste caso a CDU, que é quem o CDS está convosco com pelouros, mas para enriquecermos e podermos contribuir para a elaboração desta carta educativa. Muito pertinente no futuro do nosso Conselho e nas crianças que aqui vão viver e aprender. Portanto, isto tudo uma lógica do nosso conceito de democracia que não pode cair por terra por pequenos princípios, porque isto é abrir portas e janelas e escancarar portões para outras coisas que nós não queremos. Nenhum de nós aqui quer. E isso acredito, nenhum de nós aqui quer. Obrigado. Sr. Vice-Presidente, quer utilizar a palavra? Não, posso, enfim, naturalmente, enquanto democrata, respeito aquilo que foi aqui os contributos que deram relativamente, sobretudo ao livro, a respeito, não é? Portanto, eu também vou estar atento e tenho algum histórico na minha cabeça também e, portanto, os livros têm matrizes, não é? Há livros que são predominantemente têm uma determinada narrativa, outros têm outro. Eu acho que sinceramente podia ser dispensável. Até eu não vou pôr aqui, até tenho o poema aqui comigo. Não, o livro que eu com PDF não por respeito não, e acho que não era sensato estar aqui, mas respeito a vossa posição. Enfim, a democracia é esse espaço, podermos também dizer que não concordávamos. Acho que essa é a riqueza da democracia, abertamente para o público lá em casa, para analisar conforme achar. Agora, eu também não me sentiria confortável se alguém dissesse viva, neste caso, o Presidente atual ou outra coisa, da mesma forma, acho que não daria ganhos àquilo que era a narrativa poética da autora, sinceramente. Porque se fosse um livro todo, é como levantado do chão, não é? Aquilo é todo um sentido, há uma consequência, tem a ver, mas isso é uma posição pessoal e respeito, naturalmente. Pronto, em relação, neste momento, o Conselho Municipal de Educação naturalmente não se dá contributos pelas várias instituições, daquela reunião aconteceu algumas fragilidades e naturalmente vamos tentar todos em conjunto dar corpo, dar contributos para que... Agora, também não me recordo se esse espaço foi dado, eu sei, se esse espaço foi dado anteriormente, eu estou a perceber o que é que está a dizer. Pronto, de qualquer forma, quem está representado está a dar contributos e as pessoas falam absolutamente à vontade, e essa é que é a perspectiva também. Não parece que coisas sejam assim tanto à pressa. Agora, evidentemente, já agora, os pareceres têm a ver com a continuidade de funcionamento da EB de Cabrela, do Jardim de Infância de Cabrela, das Silveiras, e esta reabertura de 2 salas no primeiro ciclo da EB 2-3 tinham a ver também, porque há o asfixiamento, a expressão não é mais correta, em alguns espaços, de facto, ao estado da situação da escola número 1 também, portanto, temos que agir de acordo também com o estado de arte, mas eu acho que vamos também afinar estes contributos e de forma que possamos também promover a qualidade do sucesso educativo e que os espaços requalificados possam também de alguma forma dignificar também a oferta educativa e que os alunos se sintam bem e pronto. Para mim, sinceramente, não me custa nada abrir este espaço também às forças políticas, dar contributos para, pronto, ficar aqui uma janela aberta e, portanto, eu agradeço também esse contributo seu, portanto, mas a democracia é isso mesmo. Obrigado. Muito obrigado. Pergunto se há mais o pedido de uso da palavra antes da ordem do dia. Só posso... Sim, força. Não vou falar mais do que já se falou,
a questão do livro fica com o senhor, portanto, eu só direi que vou estar atento e depois a gente devemos de ver. Devemos de ver no dia em que aparecer aqui um poeta popular a dizer que agora é que a Câmara é muito boa e viva o Sr. Presidente Olímpio Galvão e tal. E depois vou ver qual é a sua, neste caso a sua. Já que o senhor é que está a assumir e tem que ser a sua, não é de mais ninguém. Portanto, depois estaremos cá para ver. Cá estaremos. Porque isto aconteceu, portanto, e já não é a primeira vez e provavelmente a mesma pessoa que fez esses, provavelmente ainda pode vir a fazer isto que eu estou a dizer. Não é? Portanto, bom, mas já agora só uma questão que ficou aqui pendente também na última reunião de Câmara, que nós tínhamos colocado, e quero só perguntar em que ponto é que está esta situação destas informações, que foi uma coisa que mandámos pedir por escrito ao Sr. Presidente, que nos disse que iria responder brevemente, mas que afinal passaram mais 15 dias e ainda não temos essa resposta. E também sobre questões levantadas nessa reunião de Câmara em que ficou também de enviar resposta, que era a questão do relatório sobre a qualidade do ar na avenida, portanto aquelas medições que tinham sido feitas. Pronto, e era a nossa visita que tínhamos pedido às obras, se de facto têm ou não intenção de nós podermos fazer isso, porque senão eu acho que não o devia fazer, mas se não houver, nós deslocar-nos às obras e pedimos para ver as obras e iremos com certeza fazer essas visitas. Portanto, e era aquela questão que tínhamos pedido por escrito, que tinha a ver com a questão das prestações de serviços, se está ou não está previsto fazer-nos o envio dessas informações. Disse. Sim, muito obrigado pelas suas questões. Voltando a pedir desculpa novamente, o relatório sobre as prestações de serviços foi-nos entregue sem valores, mas penso que já estará corrigido, já estaremos em condições de remeter, até hoje ainda. Da questão da análise dos gases na avenida e do tráfego, eu pensava também já ter sido entregue esse relatório. Ainda não? Pergunto ao meu gabinete de apoio. Então, pedia que fosse hoje os 2 relatórios entregues. Acho que... Obrigado. Muito obrigado. Então, passemos à ordem do dia. E temos, no ponto 1, no Gabinete de Apoio à Presidência e Variação, apenas uma ata para análise, discussão e votação, que é a ata número 23 de 2/11/2022, que eu, tal como tem sido o hábito, iria pedir para passar para o final da reunião, para podermos analisar a ata com mais cuidado. Há acordo entre todos? Sim, sim. Assim, por isso passemos ao ponto 2 do Gabinete das Associações, e eu aqui penso que os pontos são todos relacionados com os pelouros da Sra. Vereadora Silvia Santos, e pedia que apresentasse os pontos, se faz favor. Certo, obrigada. Então, na linha A, temos uma proposta de apoio a alunos carenciados da Associação de Pais da EB1 de Foz de Valfigueira. Este apoio é no valor de 440 euros para 8 crianças do escalão A e 6 crianças do escalão B. Relativamente ao mês de março. São todos relativamente ao mês de março. Estamos a falar num montante de 440 euros. Okay, muito obrigado. Há uma questão relativamente a este ponto? Não havendo, colocaria a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. A linha B. A linha B, proposta de apoio a alunos carenciados da Associação Amigos Unidos pelo Escoral, 70 euros, 3 crianças do escalão A, 3 crianças do escalão B, também relativos a um apoio do mês de março. Isso. 70 euros no total. Pergunto se há uma questão relativamente a esta linha. Não havendo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. A linha C. Proposta de apoio a alunos carenciados da Associação de Solidariedade Social das Silveiras, 2 alunos do escalão A, 2 alunos do escalão B, no valor de 120 euros. Muito obrigado. Alguém quer usar a palavra? Não querendo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A linha D.
Na linha D, temos a proposta de apoio a alunos carenciados Saber Crescer, da Associação de Pais da EBU número 1 de Montemor Novo. Há um lapso aqui na ordem de trabalhos, refere também o Jardim de Infância número 2, mas é um lapso. É um apoio também para o mês de março, para 24 crianças do escalão A e 16 crianças do escalão B, num valor total de 1.600 euros. Muito obrigado. Pergunto se há uma questão relativamente a este ponto. Não existindo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. A linha E. Proposta de apoio a alunos carenciados, a Associação de Pequenos Alentejanitos de Cabrela, apoio do mês de março para 3 crianças do escalão A e uma criança do escalão B, no valor de 140 euros. Pergunto se alguém quer usar a palavra. Não querendo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. No ponto 3, da Divisão da Administração Geral e Financeira, temos na linha A apreciação financeira para conhecimento da Câmara Municipal. Temos na linha B uma proposta de exercício de direito de preferência no loteamento do bairro da Cheia, bloco 9, número 16, segundo direito. A proposta é de não exercer o direito de preferência para um artigo matricial que vai ser alienado por 107.500 euros e com valor patrimonial tributário de 54.649,47. Proposta de não exercer o direito de preferência. Há uma questão relativamente a este ponto? Não existindo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém é aprovado por unanimidade. Na linha C, semelhante também, uma proposta de exercício de direito de preferência para o loteamento municipal das Silveiras, o lote 46. Aqui temos a alienação de um lote no montante de 15.250 euros e com valor patrimonial tributário atribuído pelas finanças de 10.951,55 euros. A proposta é também de não exercício de direito de preferência. Alguém quer usar a palavra? Não querendo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? A proposta é aprovada por unanimidade. Na linha E, vem novamente a reunião de Câmara o mesmo tema, mas agora com um articulado legal diferente. Temos a proposta de concurso público número 9 de 2022 para a aquisição de serviços de vigilância e segurança humana, instalações municipais e tem a ver com a habilitação de documentos. Por deliberação da Câmara Municipal na reunião de 23 de fevereiro de 2023, foi notificada a empresa COPS, Companhia Operacional de Segurança Unipessoal Limitada, para prestação de serviços de vigilância e segurança humana. No prazo de 10 dias úteis, esta empresa deveria apresentar todos os documentos de habilitação previstos no artigo 81º do Código dos Contratos Públicos e solicitados também no artigo 17º, número 1, do concurso público 9 de 2022. Decorrido o tempo e analisada a documentação, verificou-se que faltava um dos documentos exigidos. Foi concedido um prazo adicional de 5 dias, ao abrigo do artigo 17º, número 3 do referido concurso público, mas o adjudicatário não conseguiu apresentar o documento em falta. Uma vez que a adjudicação caducaria, se o adjudicatário não apresentasse os documentos de habilitação no prazo fixado no programa de procedimento, nos termos do número 2 do artigo 86º do Código dos Contratos Públicos, foi notificada à empresa, ao abrigo do direito de audiência prévia, para que se pronunciasse por escrito, tendo sido concedido um prazo de 5 dias. Este prazo foi aqui ratificado em reunião de Câmara Municipal no passado dia 19 de abril de 2023. Assim, e de acordo com o estipulado no número 3 do artigo 86º do Código dos Contratos Públicos, coloca-se aqui a aprovação da alínea A da proposta que foi apresentada a todos, no sentido de conceder um prazo adicional, uma vez que se consideram razoáveis os fundamentos apresentados pelo adjudicatário. Informamos também que o adjudicatário entregou esse documento até no prazo dos 5 dias, mas entregou-o por notificação avulsa e fora do circuito dos documentos de habilitação, apresentou este documento em falta, que era a declaração de não dívida à Segurança Social. Mas, de qualquer forma, para as coisas ficarem todas conforme
o estipulado na lei. O que estamos aqui a votar é a opção pela alínea A, que é de conceder um prazo adicional para a apresentação do documento em falta, documento já apresentado no dia 17 deste mês, que passou, de abril, fora do circuito destinado aos documentos de habilitação. Se optássemos por outra linha, o interesse da Câmara estaria muito prejudicado e teríamos que aceitar uma proposta ordenada em lugar subsequente, ou seja, quem tinha ficado em segundo lugar do concurso, e o serviço ficaria... O interesse público ficaria completamente prejudicado. Por isso, a proposta aqui é da opção pela linha A. Pergunto se alguém quer usar a palavra. Sim, sim. Já é uma confusão de datas e de coisas que passaram, e compreendem tudo isso, mas de facto, de acordo com aquilo que deveria ser feito, e compreendo que tenha que ser ou que possa ser, e seja esta a empresa a ficar, mas portanto, nós apostamos. É um assunto que diz respeito a vocês, portanto, e que não queremos também viabilizar, não inviabilizaríamos de qualquer forma, mas não. Vamos se abster nesta proposta. Ok, obrigado. Assim sendo, colocaria a votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém, 2 abstenções. Esta linha é aprovada por maioria, com 3 votos favoráveis dos vereadores do PS e 2 abstenções dos vereadores da CDU. Passemos à linha F da proposta de concurso público número 1 de 2023 para a empreitada substituição do relvado sintético do Parque Desportivo Municipal de Montemor Novo. Trata-se aqui da retificação do mapa de quantidade de trabalhos e a consequente prorrogação do prazo para a apresentação de propostas. É uma ratificação. De acordo com o relatório do júri, há uma peça constante do procedimento. A peça chama-se Mapa de Quantidades V3, contém um erro na quantificação de um artigo, refere apenas um metro quadrado e era de 8.500 metros quadrados. É um pormenor dentro do concurso, mas de qualquer forma é dada aqui a hipótese de prorrogação do prazo de 12 dias para a apresentação de mais propostas ainda, ou correção de algumas que tenham sido mal apresentadas de acordo com este erro. E a proposta é de ratificação. Pergunto se alguém quer usar a palavra neste ponto. Não? Não? Porque está no seu despacho para deliberação, mas sendo é para ratificação. Mas é para ratificação. Assim sendo, eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. A proposta é aprovada por unanimidade. Na linha G temos as autorizações de pagamento de despesa entre 1 de março e 31 de março de 2023 para conhecimento da Câmara Municipal e temos também na linha H as modificações orçamentais do primeiro trimestre de 2023 para conhecimento da Câmara Municipal. No ponto 4 da divisão de planeamento e apoio ao desenvolvimento económico, temos uma linha única, que é as propostas minutas de contratos para a Startup Montemor Novo no âmbito da candidatura e do projeto Empreende 21. Tendo em conta a abertura da fase de candidaturas a esta medida, o Empreende 21, e as expectáveis solicitações, trazemos aqui os documentos disponibilizados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, e que são 2, a minuta de contrato de prestação de mentoria e consultoria especializada e criação de estruturação de projetos, e a minuta de contrato de prestação de mentoria e consultoria especializada à execução e consolidação de projetos. São minutas fornecidas pelo Instituto de Emprego e fazem parte deste procedimento para o projeto Empreende 21. Pergunto se alguém quer usar a palavra neste ponto. Eu gostava. Sim. Estas minutas, nós já tínhamos falado outra vez que isto veio aqui também à aprovação. Isto
Isto é um bocado uma lei grande. Isto é só obrigações e devoluções ao IFP. Esperar que isto não seja aqui nenhum envio para cima dos municípios de responsabilidades que não deveriam ter. Mas pronto, eu já disse isto na altura, estou muito curioso sobre a receptividade deste tipo de programa, deste tipo de mentoria, que às tantas é tanto o trabalho que aqui é preciso, burocrático por parte dos empreendedores, de quem está a investir e quem está a avançar com o negócio. Vamos ver se há retorno. Vamos acompanhando este processo. Por hora, votaremos a favor. Devo dizer que também estamos atentos e estamos também até um pouco desiludidos com a alteração de algumas regras aqui a meio do jogo, já depois da aprovação desta medida e de apoio à startup. Iremos ver se vale mesmo a pena, se não vale, se é muito trabalho para pouco proveito. E reconheço que também a nossa divisão está um pouco desiludida com este Empreende 21. Mas pronto, iremos ao longo do tempo ver o que é que se adequa aqui e que vantagens é que traz para ambas as partes, para quem é apoiado e para quem apoia. Será caso a caso mesmo? Sim, mesmo caso a caso. Sim, nesta fase parece-me, pronto, já está aprovado, é uma questão de perceber realmente e acompanhando e ver e articulando. Sim, é ver o que é que se pode aproveitar daqui. Ora, muito obrigado. Assim sendo, iria pôr as minutas à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. As minutas são aprovadas por unanimidade. No ponto 5 da divisão de gestão urbanística, pedia novamente a colaboração da Sra. Vereadora Silvia Santos para a apresentação dos processos de licenciamento e requerimentos. Então, na linha A, temos 8 processos de licenciamento. Destes 8 processos, o primeiro é para indeferir e os 7 seguintes são todos para aprovar, de acordo com o parecer dos serviços. Pergunto se existe alguma questão relativamente aos processos de licenciamento. Não existindo, colocava à votação o parecer dos serviços. Quem vota contra, quem se abstém, os pareceres dos serviços são aprovados por unanimidade, no sentido de indeferimento. No primeiro. Sim. E todos os outros a seguir aprovados. Linha B, requerimentos. Nos requerimentos temos 2 pedidos de emissão de certidão para constituição em regime de compropriedade, também os 2 para aprovar, de acordo com o parecer dos serviços. Disse. Muito obrigado. Pergunto se existe alguma questão relativamente aos requerimentos. Não existindo, pergunto quem vota contra, quem se abstém, são aprovados por unanimidade. Passamos à linha 6 da divisão de planeamento urbano e ambiental. Temos a linha única A, que tem um parecer de enquadramento no âmbito da candidatura ao IFRU 2020. É um pedido de parecer para a apresentação de uma candidatura ao instrumento financeiro de reabilitação e revitalização urbana. O imóvel em questão está situado na Avenida Gá Coutinho, números 21, 21A, 23 e 23A. E existe parecer favorável dos serviços, tal como apresentado em documentação. Pergunto se existe alguma questão aqui neste ponto. Não existindo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém é aprovado por unanimidade. E passamos à linha 7, ao ponto 7, a linha única, a linha A, que é a proposta do Programa de Voluntariado Jovem de apoio às atividades de verão 2023. Esta linha e esta proposta do Programa de Voluntariado Jovem vem no âmbito do Programa de Voluntariado aprovado pelo Executivo Municipal no dia 9 de junho de 2010 e incide em diversas áreas, nomeadamente no Centro Juvenil, nas piscinas recreativas municipais, na Oficina da Criança, no Património, no Centro Interpretativo do Castelo, no Serviço de Resíduos Urbanos e no Arquivo Municipal. Esperamos contar com o apoio de 41 voluntários
dos 14 aos 35 anos, será o limite de voluntários que o município aceita, e para ressarcir as suas despesas, nomeadamente alimentação e transportes, propõe-se, como tem sido o hábito também, a atribuição do valor máximo de 10 euros por turno de 5 horas a cada voluntário. O orçamento previsto para este programa de voluntariado jovem é de 6.150 euros e as inscrições estarão abertas no mês de junho, do dia 1 ao dia 15. Pergunto se há uma questão relativamente a este ponto. Não existindo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. O ponto é aprovado por unanimidade. No ponto 8, atendimento a munícipes, pergunto se houve inscrição de algum município para participar. Não houve. Assim sendo, passaremos à ata do ponto 1. Ata número 23, de 2 de novembro de 2022. Estava ausente a vereadora Paula Bill, por motivos de ordem profissional, falta considerada justificada. E pergunto se alguém tem alterações a esta ata. Página 4. É passado referências à startup. Não está bem, falta aí à startup. Na linha 21. Não, várias. Em todo o ponto. Em várias. Na linha 19 e 21 e na 25. E na 8. Nesses parágrafos relativos ao mês do empreendedorismo em Montemoro Novo, onde está startup, deve ler-se startup. Depois, na página 16, na linha 5, concorda com a não alteração do preço base, tendo em conta, confiando, tirado daí o e confiando no projetista e nos técnicos do município. Certamente fizeram. É só tirar, não é de, é I. Na linha 5, onde está de, é só I, confiando no projetista. Não tenho mesmo. Alguém tem mais alguma questão? Sim, só mudar o alfom A da página 5. A página 5, linha 45, é realizar em torno de uma história adaptada. É só alterar o O para o A, o artigo A. Onde se lê adaptado, deve ler-se adaptada. Não sei mesmo, sim. Mais alguma questão? Não existindo, iria pôr a ata à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata é aprovada por unanimidade com as alterações propostas. Pergunto agora se estamos em condições de ouvir a minuta da ata. Estamos, Sr. Presidente. Só um bocadinho, estamos com problemas informáticos. Já está. Minuto da ata da 9ª reunião da Câmara Municipal de Montemoro Novo, realizada no dia 3 de maio de 2023, do mandato 2021-2025. O local Salão Nobre dos Passos do Conselho, final da reunião. 16 horas e 53 minutos. Presenças: Olímpio Manuel Vidigal Galvão, Presidente da Câmara Municipal, e os senhores vereadores Henrique José Leocádio Lopes, Silvia de Sousa Carranca Vieira dos Santos, António Adriano Mateus Pinetra e Gil Pegado Porto.
Ausentes desta reunião estiveram a Sra. Vereadora Paula Cristina Vaqueirinho Bilro, por motivos profissionais, e o Sr. Vereador António Luís Pinto Xavier, por motivos pessoais, faltas que foram consideradas justificadas. E em conformidade com o número 2 do artigo 57 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, estiveram também presentes a chefe de gabinete Paula Cristina Pinto Martins e eu, Maria Luísa da Silva Martins, que secretariei a reunião. A presente reunião de Câmara realizou-se presencialmente com atendimento ou por marcação em alternativa. Está disponível o atendimento por via digital através do e-mail gap@cm-ifan-montemoronovo.pt ao abrigo dos números 2 e 3 do artigo 3º da Lei 1A/2020, 19 de março. O ponto 1 é o Gabinete de Apoio à Presidência e Variação. Na linha A teve a proposta da ata número 23 de 2 de 11 de 2022. A ata foi aprovada por unanimidade com as alterações propostas. O 2, Gabinete de Associações. Ponto A. Proposta de apoio a alunos carenciados à Associação de Pais da Escola EB1 de Foz de Valfigueira, no valor de 440 €. Foi aprovado por unanimidade. A linha B, proposta de apoio a alunos carenciados à Associação dos Amigos Unidos pelo Escoral, no valor de 70 €. Foi aprovado por unanimidade. A linha C, proposta de apoio a alunos carenciados à Associação de Solidariedade Social de Silveiras, no valor de 120 €, foi aprovado por unanimidade. A linha D, proposta de apoio a alunos carenciados à Associação Saber Crescer, da EB1 número 1 de Montemoro Novo, foi aprovado por unanimidade o valor de 1.600 €. É proposta de apoio a alunos carenciados à Associação dos Pequenos Alentejanitos de Cabrela, no valor de 140 €, também foi aprovado por unanimidade. Número 3, Divisão da Administração Geral e Financeira. A. Apreciação financeira. A Câmara Municipal tomou conhecimento dos documentos apresentados. A linha de B, proposta de exercício do direito de preferência, aviso 46.173 do loteamento da Sé, bloco 9, número 16, segundo direito em Montemoro Novo, que pretende alienar pelo valor de 107.500 €. Foi aprovado por unanimidade não exercer o direito de preferência. A linha C, proposta do exercício do direito de preferência, o loteamento municipal das Silveiras, o lote 46, que pretende alienar pelo valor de 15.250 €. Foi aprovado por unanimidade não exercer o direito de preferência. A linha D, proposta do exercício do direito de preferência, o loteamento Sé, número 11, em Montemoro Novo, pretende alienar pelo valor de 125.000 €. Foi aprovado por unanimidade não exercer o direito de preferência. Proposta de concurso público número 9/2022, aquisição de serviços, vigilância e segurança humana nas instalações municipais. Habilitação. Foi aprovado por maioria com 3 votos favoráveis dos eleitos do PS e 2 abstenções dos eleitos da CDU. F. Proposta de concurso público 1/2023, empreitada de substituição do relevado sintético no Parque Desportivo Municipal de Montemoro Novo. Retificação do mapa de quantidade de trabalhos, prorrogação do prazo para a apresentação de propostas. Trata-se de uma ratificação que foi aprovada por unanimidade. A linha G é a autorização de pagamento da despesa entre o dia 1 de 3 de 2023 e 31 de 3 de 2023. A Câmara Municipal tomou conhecimento dos documentos apresentados. E a linha H, modificações orçamentais, de janeiro a março de 2023, a Câmara Municipal tomou conhecimento dos documentos apresentados. Ponto 4. Divisão de Planeamento e Apoio ao Desenvolvimento Económico. A. Proposta de minutas de contratos de Startup Montemoro Novo, Empreende 21. Era uma única linha que foi aprovada por unanimidade. 5. Divisão de Gestão Urbanística. A. Processos de licenciamento. Eram então os 8 processos, foram todos aprovados por unanimidade. O primeiro era indeferir. O B eram 2 processos que também foram aprovados por unanimidade de acordo com o parecer dos serviços. A linha ponto 6, Divisão de Planeamento Urbano e Ambiental. A linha A, parecer de enquadramento no âmbito da candidatura ao IFRU 2020. Foi aprovado por unanimidade. 7. Divisão Sociocultural A, proposta de Programa de Voluntariado Jovem de Apoio às Atividades de Verão 2023, foi aprovado por unanimidade.
Ponto 8. Atendimento de munícipes. Não existiu quaisquer agendamento para o presente ponto. A presente reunião de Câmara realizou-se presencialmente com atendimento por marcação. A alternativa está disponível o atendimento por via digital através do e-mail gap@cm-montemornovo.pt ao abrigo dos números 2 e 3 do artigo 3º da Lei 1A/2020, 19 de março. Muito obrigado. Há uma questão relacionada com a minuta data. Não havendo pergunta, quem vota contra? A minuta data é aprovada por unanimidade. Damos assim por concluída esta reunião de Câmara de 3 de maio de 2023. Obrigado a todos pela presença. Obrigado a quem nos vê lá em casa.